Fala pessoal, beleza? Bora acompanhar o fechamento de mercado aí. Hoje que o dia deu uma azedada, né? S&P, mercado lá fora começou a romper máxima, renovou o topo histórico. E depois deu uma azedada, as bolsas voltaram a cair, tirando a Ásia aí que fechou no positivo. O mercado inteiro aí fechou com mais ou menos entre 0,2 e 0,6 de queda, né? E o VIX, ligeiramente positivo. Eu acho que ele já reformou, né? Ele já recomeçou, então deixa eu ver se eu consigo encontrar quanto que ele fechou ontem. Mas em geral fechou 0 a 0 também, nada impactante, né? Nada que chame muita atenção. O que é estranho, né? O mercado subindo depois vir para o fundo. E hoje, né, a nossa bolsa, como sempre, no início da manhã todos os mercados estavam em alta e a nossa bolsa já estava caindo, né? Nosso índice já estava indo para baixo. Hoje tivemos, eu acho, acredito eu, que mais uma entrada do BC. Inclusive me estopou numa operação que a gente vai dar uma olhada. Mas hoje tem que ser jogo rápido, então eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido, beleza? Vamos lá, começando pelo dólar. O mercado abriu praticamente sem gap, tá? Ou um gap baixíssimo, ou seja, estava dentro do contexto. A gente chegou a falar ontem no vídeo de fechamento sobre o breakout, que possivelmente, né, teria aqui na saída dessa consolidação. A gente tem aqui um fundo e um topo. No dólar, a gente não vai conseguir ver, no Doll Foot a gente não vai conseguir enxergar. Porém, no mini, WDOH, essa visão fica mais clara. O que a gente falou na aula de ontem, pessoal? Temos uma consolidação em médias laterais fechando acima e abaixo. O próximo movimento normalmente é um candle de ignição, seja ele para cima ou seja ele para baixo. E no rompimento dele nós temos uma entrada. Lembra? Falamos isso ontem, né? Nossa entrada está aqui no rompimento da mínima ou no rompimento desta máxima, dependendo pro lado que ele escolher. E o stop na mínima do candle que rompe a consolidação, né? E tá lá, tá? O mercado rompeu, vem um Marubo azul, começa a mostrar as bandas para cima. No rompimento desta máxima a gente tem uma entrada e o stop, né, lá embaixo, 18 pontos. Alvo de 1 para 1, alvo atingido, né? Foi até um pouco mais. Obviamente, para quem operou cheio, né, para quem ficou de olho no gráfico do cheio, não conseguiu enxergar isso, porém o mini deixou bem clara essa entrada. É só uma não é nenhuma dica, é só para mostrar para vocês o que a gente tinha mencionado ontem, tá? Mas enfim, o que a gente tem aqui? Um primeiro movimento de alta, assim como ontem, a gente hoje também fez um primeiro movimento interessante, né? Armando aí um pivôzinho de alta, uma correção de 50%, né? Clássico, corrigiu 50% do movimento, junto com as médias, né? Média de 9, bateu na média, rompendo o candle 4 renova 3 no fundo, o candle 5 renova fundo do candle 4, o candle 6 não renova fundo do candle 5, e contrário, renova topo. Então temos uma entrada porque temos a confirmação de que aqui é um fundo que corrigiu 50% de um movimento que bateu justamente numa média ascendente. A média de 20 também segue positiva. Portanto, a gente tem uma entrada muito boa, tá, no fundo dessa correção e uma e a nova entrada clássica, né, no rompimento do pivô. Quando a gente rompeu esse pivô, a gente confirmou uma tendência e por aí vai. Com alvo, gente, aonde? Lá no lá no 42,5, tá? O mercado foi, gente, até o 40. Faltou 2,5 pontos. Achei que tinha faltado um pouco mais. Infelizmente, ainda assim foi uma pernada e tanto, né? 25 pontos de gain, se faltou 2 pontos para bater no primeiro alvo, nosso stop não deveria ser maior do que 2 pontos. No barra barra a gente ia garantir também ainda assim 14, 15 pontos aí, né? Para quem entrou lá por violação, 15 pontos. No pior dos casos, quem esperou confirmar o candle chegou a ganhar ainda 9 pontos, né? Não foi o melhor dos casos,
mas o movimento está aí. Depois ele gera essa consolidação, porque não renova topo, não renova fundo, né? Até que ele faz um TSI, né? Um padrão de compra em cima de uma média de 20, e a gente compra no rompimento desta máxima, e aí que veio a sujeira, né? O mercado até alarmou a entrada, nosso stop estava aqui, e veio essa pancada aqui de 23 pontos, né? Stop ativado, um stop de 8, 9 pontos aí. E o mercado renova fundo, corrige na média de 9, perde o fundo anterior. E aqui a gente tem até um pivôzinho de alta, ou pivôzinho de baixa, né? Ó, temos um fundo, perdemos o fundo, pivô de baixa. Se quiser operar outro FIBO, outra tendência, pode, né? Não tem problema. O alvo seria 56,5. Né? E esse alvo, se eu não me engano, é junto com a retração do dia anterior, né? Qual que foi a mínima do dia de ontem? Vamos lá. 356,5, tá? Então, tanto o alvo quanto o fundo da retração coincidiram aí. E é normal, né, gente? O mercado bateu na retração de 38 uma, duas, três vezes, até que a gente rompeu, armou um pivôzão de fato. Depois de romper essa consolidação, o mercado corrigiu lá na FIBO superior e depois voltou a derreter, atingindo o fundo do dia anterior, que serve de suporte. Se não rompe fundo, a tendência é voltar para o topo, voltar lá na retração. Opa, travou meu gráfico. Eita. Tá? Só que não. Não, mentira. Aqui. Tá? Topou no fundo e ó o martelinho que ele deu aqui pra gente, né, gente? Um padrão de reversão, um padrão de compra, né, pra gente buscar pelo menos uma média de 9. Infelizmente, esse martelo aqui foi muito grande, deixou um puta pavio e o stop fica caro, então acaba ficando inviável operar. Tá? Ainda assim, se o mercado não ganha fundo, não renova fundo, a tendência é voltar lá para retração de 61, tá? Ou de 38, depende para onde está virada a nossa FIBO, e tá lá, gente. O mercado bate no fundo, recupera 30 pontos, faltou 4, 4,5 aí para atingir a nossa retração. E no final fechou lá, né? Corrigiu de novo e voltou lá para cima. Se não ganhar topo aqui, gente, se não ganhar esse topinho aqui de 38, ganhar o 392, ele volta pro fundo. Sem segredo. Detalhe, agora a gente tem essa resistência importante junto com a média de 200, igualmente importante, então é uma resistência dupla aqui. Se o mercado não ganhar essa região, pode voltar a cair. Ganhando ela, abre espaço para a gente voltar lá para 414. Só vou ajustar a FIBO para deixar os pontos certinhos para vocês. Ó, na FIBO de hoje, intraday, ele já rompeu a 61, tá? Então a gente já corrigiu e já voltou para 61. Trabalhando acima, ganhando a média de 200, pode ir lá no 406, que seria a retração de 38. Ganhando ela, a gente fica, né, com o alvo lá no 440. Isso falando só das retrações, tá? Mas os pontos anteriores que eu mencionei também não são errados, tá? Por quê? Porque a gente já tinha FIBO de ontem e a gente, por mais que tenha trabalhado abaixo, né, ligeiramente abaixo, dá para chamar isso aqui de rompimento, a gente fechou dentro. Então, num caso assim, eu normalmente manteria a FIBO, né, dos candles que fecharam dentro. Nesse mesmo dia, ó, a gente chegou a renovar fundo, mas manteve. Então, tem gente que faz a FIBO dessa forma, tá? Se for considerar só do intraday, né, de hoje para amanhã, esses são os pontos, tá? Falando um pouquinho de macro, tá, gente? 60 minutos bem lateral, a gente consegue ver também 60 minutos aqui bastante lateral. A gente falou, né, ontem que provavelmente a gente teria queda por dólar. Então esse movimento de alta aqui foi meio estranho. No começo da manhã eu cheguei um pouco atrasado, cheguei 9h40. E no diário a gente parou de fazer fundos, tá? O mercado não continuou aquele movimento de baixa e voltou para o topo. Ele ainda não rompeu o topo anterior, mas já mostrou uma força de compradora, né?
Interessante. Se a gente não voltar para o fundo amanhã, a gente deve ter uma recuperada do dólar ainda dentro dessa consolidação gigantesca que vocês estão vendo. Lembrando que a média, gente, ainda aponta para cima, ficou lateral, já está voltando a apontar para cima de novo, né? Todos os candles, com exceção desse aqui, a gente fechou acima da média de 20. Tá? Então vamos ficar de olho, o mercado está bem lateral, não está fácil, né? Mercado lateral, eu digo que é um mercado sem leis, né? E vamos lá para o índice. Foi um movimento bem clássico no início da manhã, né? Abriu na média de 200, abriu porrando para baixo, deu seu primeiro movimento e a sua correção. O problema é que essa correção, ela não pode, se eu chamo de correção, eu acredito que ela deve recuar até certo ponto para continuar o movimento anterior, que seria para baixo. O problema é que esse recuo foi grande demais, tá? Na minha opinião. Quando acontece isso, eu costumo desconsiderar o pivô. Ele perdeu a retração de 50, perdeu a retração de 38. Às vezes a gente faz um falso rompimento para bater numa 200 e voltar a cair. Aqui não foi o caso, né? Ele rompeu a 200, seguiu além e só depois... Caramba, o que é esse som que acontece toda vez que eu tô gravando? Vocês conseguem ouvir isso, pessoal? Me responde nos comentários aí pra eu saber se vocês estão ouvindo. O mercado ainda foi além do que deveria para chamar isso de correção. Quando costuma acontecer isso, eu costumo ignorar o pivô, né? Eu cancelo o pivô. Ainda assim, tá? Depois ele volta a cair, as médias começam novamente a apontar para baixo. Ficou difícil de fazer uma entrada na correção aqui, porque a gente não sabia onde ia ser o último fundo, né? Ele sempre renovava fundos. Porém, aquela entrada por confirmação, né? Quando o mercado está bem a risco, a gente fala, putz, tá difícil, eu vou esperar a confirmação para entrar, né? Hoje seria o dia. Tá lá, o mercado perdeu, né, o pivôzinho de baixa, para quem considerou. Primeiro alvo atingido, corrigiu até a média de 9, volta a cair, corrige mais uma vez, porque está bem afastado das médias, né, mas não volta para a média de 20 em nenhum momento. Toca mais uma vez na média de 9, nessa vez aqui não chegou a tocar, nessa vez aqui tocou. Renova fundo, a gente gosta de buscar o segundo alvo, tá? Segundo alvo atingido, recuou mais uma vez um pouco mais forte, né, até a média de 20, até deu um padrão de reversão aqui. E depois voltou a cair, renova fundo. Terceiro alvo de fibra, gente. Coincidência? Né? Talvez, mais uma vez aí. Todos os dias, coincidente. Tá lá, pessoal. Difícil romper o terceiro alvo de fibra, né? O mercado costuma corrigir. Acredito que a partir desse ponto a gente podia pensar inclusive em compras para buscar uma média maior, né, de 20, a média de 200, ou pelo menos a retração de 50. Né? Porque a gente sabe sempre que o mercado expande, ele volta, ou ele costuma voltar para a retração de 50. Né? São alguns setups que eu ensino aqui que acontecem praticamente todos os dias. Espero que vocês estejam aproveitando. Alguns alunos me mandam mensagem: cara, você me deu uma aula e eu consegui usar isso. Essa única aula eu consegui usar para operar. Um aluno de mentoria hoje, que eu postei lá no Insta, fez 29 pontos. Né? Foi no dólar, foram duas operações. Aquela que eu mencionei na entrada, de manhã. Ele estava olhando o gráfico do mini, por isso que eu quis comentar com vocês. E depois, quando o mercado rompeu o pivô de alta, ele tinha um stop de 10 pontos, pegou o alvo de 10 pontos também. Então deu acho que 29 pontos no total para ele. Então parabéns aí. Tá? O mercado corrige, consolida, até que ele volta para a retração de 50. Não é 10, 20 pontos aqui que a gente vai considerar o ponto, né? E depois volta a cair. Né? Se ele não ganhou a retração de 50, média de 200 para baixo, a gente acredita que ele pode vir testar fundo novamente. Tá? Detalhe que as bandas já começaram a se abrir, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Portanto, dá para esperar uma volatilidade negativa. Se a gente perder este fundinho aqui, a gente deve voltar lá no fundo anterior ou até o fundo de hoje, 117.840. Nos 60 minutos, a gente tem um OBV bastante consolidado, mas pendendo para baixo, porque a gente já perdeu o último fundo. Apesar de ter ganhado o topo, a gente já perdeu o fundo, então a gente já tem um pivô de baixa no OBV. A gente consegue esticar o gráfico aqui e ver que ele está caindo de novo, né? Mais um canalzão de baixa aqui. E no diário, lembra que a gente falou que o mercado não renovou topo e provavelmente ele vinha caindo, ele já tinha perdido fundo, ou já estava testando fundo, hoje confirmou de fato que ia conseguir cair. E caiu, né? Vamos ver se ele vai continuar, acredito que sim. O ABV está muito forte,
acredito que a gente pode ter mais quedas nos próximos dias aí. Beleza, gente? Fiquem com esses pontos, tomem cuidado, o mercado está bastante arisco aí nos últimos dias com relação às reformas. O Banco Central voltou a entrar, né? Então tá ficando perigoso. Hoje é o segundo dia que o Banco Central abusa aí do mercado. Então, vão tomando cuidado. Lembrando que o Banco Central entra no dólar, mas isso acaba mexendo no índice também. Tá bom? Até amanhã, na sala. Tamo junto.